vai trabalhar nessa área de prestação de serviços, ou seja, os delegatários, aqueles que recebem a delegação de prestar esse tipo de serviço, ou estes tipos de serviços, já que são dois os tipos aí, né? O serviço notarial e o serviço de registro, ou seja, os registradores são os chamados delegatários do poder público, aqueles que recebem, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, a delegação é destinada à prestação de serviços, logicamente, aí com a contrapartida, né? A contrapartida que se dá pelos emolumentos, como prevê a Lei 1805 de 2006, né? A Lei 1805 de 2006, aqui no estado do Acre, e no Brasil todo, a lei nacional é a Lei 10.169 de 2004, né? Lei 10.169 de 2004. E nós tivemos uma pesquisa a respeito dos nascimentos, nós tivemos aí durante a pandemia o nascimento de mais de 2 milhões e 700 bebês, né? Então, tivemos aí o registro, ou há o registro, né, de mais ou menos aí 2 milhões e 700, parece muito, mas é muito inferior aos outros anos. Então, estamos tendo aí o mínimo de nascimentos, ou seja, menos nascimentos do que nos anos anteriores, né? Então, os anos anteriores, por exemplo, 2018, 2019, por aí, a média foi de 2 milhões e 800, 2 milhões e 900, e a partir de 2020, tivemos aí 2 milhões e 600, 2 milhões e 700 nascimentos, né? É importante essa questão do nascimento, uma vez que ela é tratada como um evento pelas estatísticas vitais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, analisados aí através de um sistema. E esse sistema é o sistema de estatísticas vitais, né? O que é o sistema de estatísticas vitais? Na verdade, nós temos o sistema de estatísticas vitais como um conjunto de normas, um conjunto de informações, e informações, na verdade, ela é uma soma de vários informes, né? Então, temos informes de todos os estados brasileiros, e aí, ao final, acaba aí por somar, e esse montante é denominado como informações. Então, esse conjunto dessas informações que são detalhadas exatamente sobre essas estatísticas vitais, falando em estatística no direito, se tem um aprimoramento nos últimos anos em relação à estatística, né, que é a chamada jurimetria. Eu não sei se os senhores já ouviram falar na jurimetria. Jurimetria é o estudo do direito através das estatísticas. Então, tudo que vai se fazer no direito deve-se buscar sempre a estatística, assim como trabalha também a prestação de serviço, aqueles que prestam serviço, ou seja, aqueles que são delegatários dos serviços notariais ou serviços de registros, também trabalha com o sistema de estatística. Então, no direito, você usa a chamada júri é direito, né? Jurimetria, ou seja, a busca pelo entendimento do direito através das estatísticas, né? Então, as estatísticas, elas passam a ser analisadas e tomam aí uma relevância importante para o entendimento do direito como um todo. E não poderia ser diferente também nessa prestação extrajudicial, ou seja, nessa prestação de serviço, seja de origem registral ou notarial, né, o serviço notarial ou registral, que seja aí através dos notários ou através dos registradores, que são os delegados ou os delegatários, né? Delegatário é aquele que recebe a delegação, conforme prevê o artigo 236 da Constituição Federal e a previsão da Lei 8.935 de 94, Lei 8.935 de 94. Então, essas informações detalhadas aí sobre as estatísticas vitais do país, elas têm que conter, logicamente, as pesquisas, né, chamadas estatísticas de registro.
estatísticas de registro civil, né? Temos vários tipos de registro. O que nos interessa aqui em relação a essas estatísticas vitais são os nascimentos, né? As pessoas que nascem, né? Também veremos aqui as pessoas que morrem nos termos do que prevê o artigo 6º da Lei 10.406 de 2002. Então, veja que o IBGE ele realiza essa análise detalhada dessas estatísticas chamadas de registros civis, né? Ou seja, se consubstanciam em estimativas do registro e também do subregistro, né? O que é o subregistro? Na verdade, o subregistro de nascimento, ou seja, o pareamento de dados da mesma forma, entre aquilo que está na base do IBGE, ou seja, as informações que estão armazenadas no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e as bases do que prevê o Ministério da Saúde, até para prevenção, como logicamente cita essa necessidade a entender do que prevê a Lei 8.080 de 90, né? 8.080 de 90 é a lei que regula aí o Sistema Único de Saúde e regulamenta o artigo 200 da Constituição Federal. Artigo 200 da Constituição Federal. Então, nós temos lá um sistema, né? O sistema de informações sobre os nascidos vivos, inclusive existe uma declaração de nascidos vivos, que é a Lei 12.662, Lei 12.662, traz aí a informação, ou a declaração, a obrigatoriedade, a cogência da declaração dos nascidos vivos, né? Então, nós temos esse sistema aí também, que é o SINASC, S-I-N-A-C-S, que é o Sistema de Informações sobre os Nascidos Vivos, que trabalha, logicamente, conjuntamente com o Sistema de Informações sobre a mortalidade, sobre aqueles que morrem também, conforme eu já disse, previsto nos termos do artigo 6º da Lei 10.406 de 2002. É o SIM. Então, temos aí uma mistura, de um lado, o SINASC, para aqueles que nascem, e o SIM para aqueles que falecem, né, que tem aí a mortalidade. Então, na verdade, a partir dessas fontes de dados de ambos os sistemas, seja do SINASC ou seja do SIM, as instituições, na verdade, elas têm uma estatística, elas realizam a estatística. E o Brasil teve aí no ano passado uma média aí de quase 2.700.000 nascimentos, né? Quase 2.700.000. E a lei ela prescreve, como veremos daqui a pouco, que deve haver esse registro lá no registro, lá no cartório, na verdade, no serviço, ou seja, na serventia de registros civis. A serventia de registros civis, ou também de pessoas naturais, como prevê o inciso 1º do artigo 29 da Lei 6.015 de 73. Então, lá no artigo 29, no inciso 1º da Lei 6.015 de 73, traz aí o registro das pessoas naturais. E essas pessoas elas devem ser registradas ou no ano que nascem, no primeiro ano, né, aquele ano que nascem, ou se não, mais tardar, no primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre do ano subsequente. Então, o registro deve acontecer naquele ano que ele nasce, né? Ou se não, durante o primeiro trimestre do ano subsequente. Então, vejo que existe também, como já falamos, uma previsão quanto a essa declaração de nascidos vivos, até para o exercício do controle da fiscalização por parte da administração pública ou das administrações públicas, dependendo aí da organização político-administrativa, como prevê o artigo 18 da Constituição Federal. Então, lá no artigo 18 da Constituição Federal, temos aí a organização político-administrativa dividida em 3 esferas de administrações públicas, né? Administração Pública Federal, Administração Pública Estadual e Administração Pública Municipal. Então, a Lei 12.662 de 2012, Lei 12.662 de 2012,